Doces ou travessuras? Olá, povo lindo e abençoado de Jesus! Se você clicou nesse vídeo, você não deve estar entendendo nada, nem por que eu tô gravando esse vídeo falando de doces ou travessuras, sendo que nem é Dia das Bruxas, Halloween, nada dessas coisas. Mas calma, continua assistindo esse vídeo. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive no Halloween do ano passado e foi uma situação muito engraçada que eu passei e que hoje eu quero compartilhar com vocês. Aqui no meu condomínio, no final do mês de outubro, teve uma festa de Halloween e Dia das Crianças. E o condomínio organizou uma brincadeira onde as pessoas que quisessem participar enfeitavam a porta do seu apartamento com alguma coisa que desse a entender que eles estavam participando do Halloween, e as crianças iam de andar em andar, batendo nessas portas, perguntando se elas tinham doces ou travessuras. E nesse dia, assim que as crianças começaram a subir nos andares, correr pra lá e pra cá, fazer a maior bagunça, eu e o Bruno, a gente estava saindo, era um domingo, e nós estávamos saindo. E a gente não enfeitou a nossa porta com nada, além do que a gente já tinha, que é a plaquinha que aparece aqui na introdução, na vinheta do Na Casa da Mari, que é uma plaquinha escrito que essa casa é protegida por Jesus 24 horas por dia, alguma coisa assim. Eu vou deixar a foto aqui pra vocês verem. E quando a gente tava pegando o elevador, a gente encontrou com uma dessas crianças, com algumas dessas crianças, e a gente ouviu uma delas correndo e dizendo assim: "Ah, aqui não tem nada, só Jesus." Porque nenhum dos apartamentos do meu andar estava enfeitado, estava participando. E a única coisa que elas viram quando elas foram lá no hall foi a nossa plaquinha lá escrito sobre Jesus. E a gente deu muita risada, porque foi engraçado o jeito que a menina falou. Era uma criança, mas foi muito engraçado. E o que eu tenho a dizer pra vocês sobre isso? Na capa do vídeo está escrito doces ou travessuras. E talvez essa era a pergunta que aquelas crianças queriam fazer quando fossem bater na nossa porta. Mas, como uma delas disse, elas só encontraram Jesus. E entre doces e travessuras não tem opção Jesus. E é aí onde eu quero chegar. A Bíblia fala que nós devemos ser luz no mundo e sal da terra. E através dessa situação eu percebi a diferença que nós podemos fazer em muitas situações da nossa vida e às vezes a gente não faz. É muito comum na porta de um apartamento as pessoas colocarem plaquinhas ou enfeitarem a entrada ali do apartamento delas de uma forma que mostra aquilo que elas são, aquilo que elas acreditam. E eu e o Bruno, como cristãos, a gente, claro, quer que todos saibam que nós somos servos de Deus e que nessa casa tem Jesus. E através dessa simples plaquinha, a gente já percebeu a diferença que fez, assim, sabe? De pessoas irem no nosso apartamento, pessoas que a gente não conhece, baterem no nosso apartamento, já dá de cara com aquela plaquinha e já sabe, aqui tem um servo de Deus. E isso também, por um lado, pode ser bem ruim, porque entrega aquilo que você é ou aquilo que você não está sendo, sabe? Às vezes a gente coloca no nosso carro, em tudo quanto é lugar, aqueles adesivos de Deus é fiel, servo de Deus, adesivo de igreja, mas na nossa vida a gente acaba tendo atitudes que não condizem com a postura de um cristão. E isso faz com que a gente se torne hipócrita. E talvez pessoas de fora vejam essas coisas, esses rótulos, e acabam tendo essa impressão da gente, que somos hipócritas. Onde eu quero chegar com tudo isso? Você tem sido luz ou escuridão na vida das pessoas? Será que em meio a esse mundo que nós estamos vivendo hoje, onde a influência, principalmente digital, é muito grande, nós temos sido sal da terra ou temos sido apenas mais um em meio à multidão? Nós temos seguido a multidão, o fluxo? Eu sigo muitos cristãos, pessoas que eu admiro, obviamente, e que são influencers digital, youtuber ou famosos, mas são cristãos. E eu tenho me decepcionado muito com muitas coisas que eu tenho visto. Uma delas
é o fato de essas pessoas estarem agindo como o mundo está agindo. O mundo que eu digo são assim, as pessoas no geral, a maioria das pessoas que são cristãs ou não são cristãs, mas que vivem como a maioria das pessoas, têm as mesmas atitudes e que às vezes são atitudes que não agradam a Deus. E essas pessoas, elas parecem que têm perdido a essência delas, elas têm deixado de ser quem elas são em Cristo para ser quem o mundo quer que elas sejam. Não tem nada de errado você fazer coisas que pessoas que não são cristãs fazem. O problema é quando você deixa de ser quem você é em Cristo para ser como essas pessoas. E você acaba não sendo um exemplo bom, você não influencia as pessoas da maneira como nós, como cristãos, deveríamos influenciar. E às vezes eu sinto falta disso, sabe? Parece que as pessoas que não têm Deus no coração, elas não têm muito o que transbordar. E infelizmente, gente, pra gente fazer a diferença nesse mundo, muitas vezes a gente tem que ter atitudes que não agradam todo mundo, mas que agradam a Deus. Sobre o Halloween, obviamente foi uma brincadeira, mas nós não participamos porque eu, pelo menos, penso que não é algo que condiz com a minha conduta como cristã. Eu não acho que eu participando de uma festa dessa eu vou estar fazendo a diferença de uma forma boa. E também não acho que é só uma simples festa e não tem nada demais, porque o meu coração tá em Deus, então não tem problema eu participar de uma festa dessa. Eu acho que tem problema sim, porque quem tá de fora, observando sua conduta como cristão, pode se escandalizar com aquilo, pode se deixar influenciar, e de repente você estar ali no meio não significa nada, porque você tá com seu coração realmente em Deus, você consagra os alimentos, tudo a Deus, e você simplesmente aproveita, tá em comunhão com as pessoas. Mas você tem esse entendimento. A outra pessoa que tá de fora, talvez ela não tenha esse entendimento, e ela olhe pra você e admire muito, porque você tem uma postura cristã que ela admira, e talvez ela nem seja convertida, ou seja, mas ela observa a sua vida, a sua conduta, e de repente ela vê aquilo, ela se decepciona, ela pensa que aquela sua atitude não é uma atitude que cristão deveria ter, e de repente aquilo faça com que ela comece a questionar a fé dela, e as coisas, a palavra de Deus, e fique, sabe, meio perdida, ou então ela te admira tanto que só porque você fez, ela acha, ela vai fazer, mas sem entender, de repente ela pensa que aquilo é pecado, não é legal, mas se você tá fazendo e você é um ótimo exemplo, então não tem problema ela fazer também. E ela vai lá, mas ela tá com o coração dela, eu não sei, eu tô pecando, eu tô me sentindo mal, e aquilo faz ela pecar. A dúvida na consciência dela faz com que ela peque, não aquilo que ela está fazendo exatamente. E quem foi esse motivo de pedra de tropeço na vida dela? Você. Então, por isso que eu procuro pensar dessa forma. Será que, como cristã, qual o testemunho que eu vou dar fazendo aquilo, tendo aquela atitude? Eu sou representante de Cristo, então de que maneira eu tô representando a Cristo nisso? Você consegue imaginar Jesus fazendo determinada coisa? Ou qual atitude que você acha que Jesus teria diante daquilo? É nisso que a gente tem que buscar refletir, para que a gente possa discernir se aquilo é conveniente ou não. No caso dessas festas que são pagãs, como Halloween, eu acho que não convém para mim participar de uma festa dessa. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, sobre o que eu penso do Halloween, sobre origens e tal. Pesquisem no Google e tirem as suas próprias conclusões. Mas a gente tem que pensar nas nossas atitudes, não é simplesmente viver a nossa vida do jeito que a gente quer e achar que tá tudo bem porque Deus conhece o nosso coração. Sim, Deus conhece o nosso coração, mas Ele quer que a gente obedeça os mandamentos dele, e o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente também tem que procurar pensar no nosso próximo, independente se ele é cristão ou não. A gente tem que pensar em Deus e no nosso próximo. Não é só amar assim, vou demonstrar o meu amor fazendo carinho, fazendo coisas, doando, agradando. Não é isso. Amar vai muito além disso. Amar também é respeitar. Amar é você buscar o melhor para aquela pessoa. Então, seja lá o que for que a gente vai fazer, a gente precisa pensar sempre dessa maneira.
A gente tem que pensar em todas as possibilidades, em tudo que pode acontecer, não simplesmente ir lá e fazer porque Deus conhece o nosso coração. Há algum tempo eu estava seguindo uma cantora evangélica. Como cantora eu não era fã dela, mas ela começou a se tornar uma influenciadora digital mesmo, começou a postar mais coisas sobre a vida dela e eu gostei dela como pessoa, comecei a acompanhar. E acho que não tem problema nenhum ela ser uma influenciadora digital sendo cristã, mas eu comecei a perceber algumas atitudes na vida dela que começaram a me incomodar como cristã, mas eu sempre fiquei quieta na minha, só fui deixando de ver os stories dela, de acompanhar algumas coisas dela que eu achava que era fútil, pra mim não era interessante, não acrescentava e estava muito exagerado, então eu parei de acompanhar. Mas continuei seguindo essa pessoa. Até um determinado momento que essa pessoa deu a oportunidade para os seguidores dela fazerem uma pergunta, né, sobre essa questão de ela ser cantora e influenciadora. E eu percebi que quando algumas pessoas criticavam, independente se essas pessoas estavam com razão ou não, sendo religiosas ou não, mas algumas pessoas que criticaram ou faziam perguntas que questionavam um pouco essa questão dela, né, de deixar a carreira de cantora gospel de lado e focar mais na de influenciadora, na área de beleza, ela parecia que atacava essas pessoas. Ela era extremamente grosseira. Eu comecei a acompanhar ela justamente porque eu achei ela uma pessoa extremamente amorosa, carinhosa e eu tava, assim, admirada como ela era fofa, como ela era legal, o carisma que ela tinha. E aí, de repente, eu comecei a ver essas respostas grosseiras dela, a maneira como ela estava tratando os próprios seguidores dela, e comecei a me incomodar. E eu mesma fiz uma pergunta, mas busquei fazer uma pergunta de uma forma que ela não fosse pensar que eu estava atacando ela, e ela foi extremamente grossa comigo. Ela não entendeu a minha pergunta, respondeu uma coisa que não tinha nada a ver com o que eu estava perguntando, e foi extremamente grossa. E eu fiquei super decepcionada, ainda mandei uma mensagem bem legal pra ela falando sobre isso. E parei de seguir essa pessoa, porque que diferença que ela tava fazendo na minha vida? Pelo contrário, como cristã, eu não via ela falando de Deus, eu só via ela falando de vaidade, de beleza e de coisas que não acrescentavam muito na minha vida. O problema já, como eu falei, não é ela falar sobre esses assuntos, e sim ela falar só sobre esses assuntos. Eu não consigo entender como uma pessoa que é cristã, isso eu não tô falando dela, eu tô falando no geral, até mesmo de mim. Eu não consigo entender como uma pessoa que é cristã e tem um alcance, tem um canal no Instagram, uma vida pública, tem fama, qualquer coisa assim que consegue alcançar muitas pessoas, essa pessoa não fala, não usa esse meio para falar de Deus. Não precisa falar de Deus em todo tempo. Aqui, por exemplo, eu falo mais, o meu nicho é mais cristão, é mais pro público cristão, mas não precisa falar de Deus o tempo todo. Mas eu acho muito estranho uma pessoa ser cristã e não falar de Deus em nenhum momento, ou agir de forma que não demonstra o amor de Deus, sabe? Então, é nessas horas que eu me pergunto, será que eu tô sendo luz em meio à escuridão? Será que eu tô sendo só mais uma? E quando aconteceu essa situação com a gente, do Halloween, eu fiquei muito feliz, porque eu vi que aqui, Jesus, é muito claro que tem Jesus nesse lugar, que nós servimos a Deus, e as pessoas conseguem ver isso de longe. Só que isso é uma coisa que a gente tem que buscar todos os dias na nossa vida, e o tempo todo, porque a própria palavra diz que aquele que tá se sentindo forte, ele tem que tomar cuidado para que ele não caia. Eu vou deixar o versículo certinho aqui para vocês, mas é exatamente isso. A gente nunca pode se contentar com aquilo que a gente é. Se a gente acha que a gente tá sendo muito bom, muito santo, não tá pecando, tá? Ai, gente, tô parecendo até um anjo. É aí que a gente tem que tomar cuidado. Não só tentar ser luz em meio à escuridão ou sal da terra, mas a gente buscar refletir sempre nas nossas atitudes, na nossa vida, nos nossos pensamentos, para que a gente também não deixe que o orgulho e a arrogância, né, suba e a gente deixe de ser aquilo que a gente é em Deus. A gente perca a nossa essência e a gente perca a humildade de Jesus, que tem que transparecer na vida de qualquer cristão.